O que está acontecendo agora não é um aviso, nem uma promessa futura. É um fato energético. A identidade que você acreditou ser sólida está entrando em colapso neste exato momento. Não porque algo deu errado, mas porque algo foi reconhecido. Quando a consciência se expande, a estrutura antiga não consegue mais se sustentar. Isso não é escolha, é consequência. A identidade antiga depende de repetição inconsciente, e essa repetição foi interrompida pelo simples ato de perceber. Você não chegou até aqui por acaso. A mente pode tentar interpretar isso como curiosidade ou entretenimento, mas o campo responde apenas à coerência. Se você está ouvindo isso, é porque a frequência que sustentava sua antiga forma de existir já não é suficiente para conter o que você está se tornando. E quando a identidade que sustenta uma realidade começa a falhar, a realidade inteira entra em instabilidade. Não como punição, mas como reorganização. A maioria acredita que mudança exige esforço, disciplina ou força de vontade. Essa crença é parte da identidade que está ruindo. A realidade nunca respondeu ao esforço. Ela sempre respondeu ao estado. O mundo externo não é moldado por ações isoladas, mas pelo campo interno que as origina. Quando esse campo muda, a realidade não tem escolha a não ser acompanhar. Não porque você a controla, mas porque você é a fonte do padrão que ela reflete. Perceba a diferença entre tentar mudar e simplesmente reconhecer. Esforço é o movimento da identidade antiga tentando sobreviver. Reconhecimento é o instante em que essa identidade perde função. No momento em que você vê que não precisa se tornar algo novo, porque já não é o que acreditava ser, a estrutura antiga começa a colapsar sozinha. Sem luta, sem conflito, sem resistência consciente. Isso é o verdadeiro início da mudança. Talvez surja uma sensação estranha de instabilidade, como se algo familiar estivesse escorregando. Isso não é perda, é liberação. A identidade antiga sempre foi um conjunto de respostas automáticas, emoções repetidas e expectativas condicionadas. Ela nunca foi você. Ela apenas ocupava o espaço enquanto não era questionada. Agora, ao ser vista, ela perde densidade, e o campo começa a se reorganizar ao redor dessa nova clareza. Este é o ponto mais importante. Você não está fazendo nada para causar esse colapso. E é exatamente por isso que ele é real. Tudo que é forçado pertence à identidade antiga. Tudo que é reconhecido pertence à consciência. A realidade responde apenas à segunda. Quando você para de tentar se definir, se proteger ou se provar, algo muito mais inteligente assume o comando. E esse algo não cria através de esforço, cria através de alinhamento. Não há nada que você precise consertar agora. Não há um método a aplicar. O simples fato de estar aqui, permitindo que essa informação atravesse você, já é o sinal de que a identidade antiga perdeu o controle do processo. Isso muda tudo, porque quando a identidade cai, a realidade que dependia dela não consegue permanecer igual. Se este reconhecimento faz sentido em um nível que vai além das palavras, se inscreva agora. Não como um gesto mecânico, mas como uma decisão clara de permanecer nessa frequência onde a identidade antiga não governa mais. Isso é um compromisso com o que você já percebeu. Identidade não é essência. Identidade é manutenção. É aquilo que você sustenta repetidamente sem perceber que está sustentando. Personalidade, história, nome, preferências, traumas, conquistas são apenas superfícies visíveis de algo mais profundo. Um padrão vibracional contínuo feito de emoções habituais, reações automáticas e expectativas silenciosas sobre como a realidade deve responder. Isso não é quem você é. É o que esteve ativo enquanto não era observado. A consciência não tem forma fixa. Ela não precisa se definir para existir. Já a identidade precisa de repetição para sobreviver. Ela se mantém viva através de ciclos emocionais previsíveis, interpretações já conhecidas e respostas condicionadas ao mundo. Sempre que você reage da mesma maneira, espera o mesmo tipo de resultado ou confirma a mesma narrativa interna, você está alimentando a identidade. Não por escolha consciente, mas por inércia vibracional. É por isso que a realidade se repete. Não porque o mundo seja limitado, mas porque o padrão interno que o seleciona continua ativo. A realidade não responde ao que você deseja ocasionalmente, nem ao que você afirma com palavras. Ela responde ao que você sustenta com constância emocional.
O campo externo apenas reflete o estado interno que permanece estável ao longo do tempo. Enquanto esse estado não muda, a experiência também não muda. Aqui surge uma distinção essencial. Consciência observa, identidade reage. Consciência percebe sem precisar se defender. Identidade interpreta tudo como confirmação de si mesma. Quando algo acontece, a identidade imediatamente pergunta o que isso significa sobre ela. A consciência apenas reconhece o que está ocorrendo. Essa diferença muda tudo, porque aquilo que é observado perde o poder de comandar. Quando você começa a perceber suas reações emocionais sem se fundir a elas, algo se desloca. A emoção ainda pode surgir, mas ela já não define quem você é. Ela se torna informação, não identidade. E no instante em que uma emoção deixa de ser identidade, ela deixa de sustentar a mesma realidade. O padrão começa a enfraquecer não por combate, mas por falta de alimento. A identidade antiga depende da crença de que ela é necessária para proteger, conquistar ou controlar. Mas essa crença só se mantém enquanto não é vista. Quando você reconhece que a identidade é apenas um conjunto de padrões aprendidos, algo se abre. Não há necessidade de eliminá-la à força. Ela começa a se dissolver naturalmente, porque a consciência não precisa daquilo que reconhece como transitório. Você não precisa se tornar alguém novo. Essa é uma armadilha comum da identidade tentando se atualizar para sobreviver. O que acontece aqui é o oposto. Você para de sustentar o que nunca foi essencial. A consciência não constrói uma nova identidade. Ela simplesmente deixa de investir energia na antiga. E onde a energia não é mais investida, a estrutura não se mantém. Este entendimento explica por que tantas tentativas de mudança falham. Elas tentam modificar resultados sem tocar no padrão que os origina. Tentam ajustar a superfície, enquanto a base permanece intacta. Mas quando a base começa a ser vista como base, e não como identidade verdadeira, a repetição perde sentido. A realidade não encontra mais o mesmo ponto de ancoragem. Você é a consciência que sustenta ou libera padrões. A identidade é apenas o que foi sustentado até agora. Essa distinção não é filosófica. Ela é operacional. E no momento em que é reconhecida, a realidade começa a responder de outra forma, porque o campo interno já não é o mesmo. Quando uma identidade começa a perder força, a primeira coisa que surge não é clareza, é resistência. Isso confunde muitas pessoas, porque existe expectativa de que expansão deveria ser suave e imediatamente agradável. Mas o campo antigo não se desfaz em silêncio. Ele tenta se manter coeso. E essa tentativa é sentida como desconforto, instabilidade, confusão ou uma sensação de que algo está fora do lugar. Nada disso é sinal de erro. É sinal de colapso em andamento. A antiga realidade não resiste porque é forte, mas porque está perdendo sustentação. Assim como qualquer estrutura que depende de repetição. Quando a repetição falha, ela entra em desorganização. O que você sente como resistência é, na verdade, perda de coerência. O padrão interno que antes organizava percepções, decisões, emoções já não consegue manter a mesma forma. E o campo externo, que espelhava esse padrão, começa a oscilar. O problema surge quando essa oscilação é interpretada como ameaça. A identidade antiga reage tentando recuperar controle. Ela analisa demais, força decisões, busca garantias, tenta voltar ao conhecido. Esse movimento não estabiliza nada. Ele apenas injeta mais energia no padrão que está tentando cair. Controle é o esforço final da identidade para se manter relevante. E quanto mais controle é aplicado, mais intensa a resistência se torna. Permitir não é desistir. Permitir é parar de alimentar o que está se desfazendo. Quando você deixa de tentar consertar a sensação de instabilidade, algo muda. O campo percebe que não há mais investimento emocional naquele padrão. Sem investimento, não há sustentação. E sem sustentação, a dissolução acelera naturalmente. Isso não exige coragem heroica nem fé cega. Exige apenas não interferir. É importante compreender que o desconforto não vem do novo. Ele vem do antigo se reorganizando antes de cair. O novo ainda não se estabilizou, mas já está disponível. A sensação de vazio ou indefinição surge exatamente nesse intervalo. A identidade antiga não consegue mais ditar a experiência e a nova ainda não foi reconhecida como base.
Esse intervalo é fértil, não perigoso. A mente tenta rotular esse momento como crise. Mas crises só existem quando apego a uma estrutura específica. Para a consciência, isso é apenas transição. Não há nada que precise ser salvo. O que está sendo sentido não é perda de si, mas perda de referência. E referências são sempre construções da identidade, nunca da consciência. Quando você para de resistir à resistência, algo se ajusta. A emoção pode continuar presente, mas ela já não é interpretada como problema. Ela se torna sinal, informação de que o campo antigo está se desfazendo. E quanto menos significado você atribui a essa sensação, mais rápido ela perde intensidade. Não porque você a suprimiu, mas porque ela não encontra mais eco. Este é um ponto de virada silencioso. Não há fogos, nem garantias externas. Há apenas uma escolha sutil: tentar estabilizar o que está caindo ou permitir que caia. A realidade responde imediatamente a essa escolha, porque ela sempre respondeu ao estado interno. E quando o estado deixa de lutar pela própria continuidade, a reorganização acontece sem conflito. A resistência não é um obstáculo no caminho. Ela é o caminho mostrando que a antiga estrutura já não governa. Reconhecer isso dissolve o medo. E onde o medo se dissolve, o colapso deixa de ser turbulento e se torna libertador. Existe uma mecânica invisível operando a realidade o tempo todo, independentemente de você acreditar nela ou não. Não é mística, nem simbólica. É estrutural. Tudo o que se manifesta no campo externo responde a um tipo específico de instrução interna. Essa instrução não vem das palavras que você repete, nem das intenções que você formula mentalmente. Ela vem da emoção que permanece ativa em você. Emoção não é reação secundária. Emoção é comando. A emoção é a frequência que organiza o campo. Ela informa a realidade qual padrão deve ser refletido, mantido ou repetido. Não importa o que você diz que quer, nem o que você pensa que acredita. O campo responde ao estado emocional que você sustenta com constância. É esse estado que cria coerência entre eventos, encontros e circunstâncias. A realidade não avalia mérito, lógica ou esforço. Ela responde à vibração estável. Por isso, duas pessoas podem viver situações externas semelhantes se terem experiências completamente diferentes. O que diferencia não é o evento, mas o campo emocional que o interpreta. Emoção não é apenas sensação interna. Ela é um sinal contínuo sendo emitido. E enquanto esse sinal não muda, o padrão externo também não muda. Isso explica por que tantas tentativas de mudança falham. Elas tentam alterar o resultado sem alterar o comando. Aqui surge uma distinção essencial. Existe emoção sentida e emoção observada. Emoção sentida é aquela com a qual você se identifica. Ela parece pessoal, intensa e inevitável. Quando você se funde a ela, ela se torna identidade temporária. Emoção observada é diferente. Ela ainda está presente, mas não define quem você é. Ela é percebida como movimento no campo, não como verdade absoluta. Essa diferença muda tudo. Quando a emoção é sentida como identidade, ela comanda automaticamente a realidade. Quando é observada, ela perde o poder de instruir o campo da mesma forma. Não porque foi reprimida, mas porque deixou de ser sustentada como base do ser. O campo responde àquilo que é sustentado, não àquilo que apenas passa. A maioria das pessoas tenta substituir emoções consideradas negativas por positivas à força. Isso também é controle. E controle mantém o padrão antigo ativo, apenas mascarado. A emoção não precisa ser empurrada para fora. Ela precisa ser vista. No instante em que é vista sem fusão, ela começa a se reorganizar sozinha. A frequência muda não por imposição, mas por clareza. Quando você observa uma emoção sem tentar corrigi-la, algo se desloca no campo. A realidade sente essa mudança imediatamente, porque o comando foi alterado. Não há atraso, apenas reorganização gradual conforme a nova coerência se estabiliza. Emoções são instruções contínuas, mas elas só continuam enquanto são alimentadas pela identificação. Este é o ponto operacional da mudança real. Não se trata de pensar diferente, mas de sustentar um estado diferente. E sustentar não exige esforço, exige presença. Quando você permanece consciente do que sente sem se perder nisso, a emoção deixa de ser motor automático da realidade. Ela se torna informação transitória.
A partir daqui, fica claro porque a identidade antiga perde força. Ela dependia de emoções sentidas como verdades pessoais. Quando essas emoções passam a ser observadas, a identidade perde o principal mecanismo de comando. E o campo, sem a instrução antiga, começa a se reorganizar naturalmente. Isso não é teoria, é funcionamento. E quando compreendido, muda tudo. Controle é a linguagem da identidade antiga porque a identidade só sobrevive enquanto acredita que precisa garantir algo. Garantir segurança, garantir aprovação, garantir resultados, garantir continuidade. O impulso de controlar nasce do medo de perder a forma conhecida. E toda vez que esse impulso é seguido, a identidade se reafirma como centro da experiência. Não importa se o controle parece inteligente ou bem intencionado. Ele sempre comunica a mesma coisa ao campo. Falta. Quando você tenta controlar, você está dizendo à realidade que algo essencial não está presente agora. Essa mensagem é recebida com precisão absoluta. O campo não responde à intenção consciente, mas ao estado implícito. E o estado implícito do controle é tensão, expectativa e vigilância. É por isso que o controle gera atraso. Não como punição, mas como reflexo. A realidade espelha exatamente a vibração que a convoca. A identidade antiga acredita que, sem controle, tudo desmorona. Mas essa crença é parte do próprio padrão que está sendo dissolvido. Controle não cria estabilidade. Ele apenas mantém repetição. Você controla para que nada mude demais, e o campo responde mantendo tudo dentro do mesmo espectro. As mesmas situações com novas faces. As mesmas emoções com novos nomes. O peso não vem do mundo. Vem da tentativa constante de administrá-lo. Permitir é frequentemente confundido com passividade porque a identidade antiga só conhece dois modos: forçar ou desistir. Mas permitir não é nenhum dos dois. Permitir é alinhamento. É reconhecer que existe uma inteligência maior organizando o campo quando você deixa de interferir. Essa inteligência não opera através de esforço, mas através de coerência. Quando você solta o controle, não está abrindo mão do poder. Está saindo do caminho. O controle tenta prever. O permitir confia no agora. E o agora é o único ponto onde a realidade pode se reorganizar. Quando você insiste em decidir antes do tempo, em ajustar cada detalhe, em garantir cada passo, você está operando a partir de um estado emocional específico. Esse estado se torna o comando. E o comando produz mais situações que exigem controle. É um ciclo fechado. Quando você permite, algo diferente acontece. O corpo relaxa. A atenção se expande. A emoção deixa de ser compressão e se torna fluxo. O campo reconhece essa mudança imediatamente, porque a instrução mudou. Não há mais urgência. Não há mais luta. E onde não há luta, não há resistência. A realidade começa a responder com sincronicidade em vez de esforço. Permitir não significa que nada acontece. Significa que o que acontece não nasce da ansiedade. A ação ainda pode existir, mas ela vem de clareza, não de medo. A identidade antiga age para se proteger. A consciência age porque está alinhada. Essa diferença é sentida no corpo, no ritmo e nos resultados. Um gera desgaste, o outro gera precisão. Sempre que você sente peso, atraso ou repetição, há controle ativo em algum nível. Não como erro, mas como hábito. E hábitos só existem enquanto não são vistos. No momento em que você percebe o controle como linguagem da identidade antiga, ele perde parte do poder, porque aquilo que é reconhecido não pode mais operar em silêncio. Se essa clareza está se formando em você agora, curta o vídeo. Não como gesto automático, mas como sinal claro de que você escolhe soltar o controle e permanecer nessa frequência de alinhamento. Isso não muda o algoritmo, muda o campo que você sustenta. E é esse campo que decide como a realidade responde. E o presente não é um ponto no tempo, é um estado de ser. E é o único lugar onde a identidade antiga não consegue se sustentar. A identidade precisa de passado para se justificar e de futuro para se projetar. Ela se alimenta de memória e expectativa. No agora, ela perde referência. Sem história para repetir e sem projeção para defender, a identidade enfraquece naturalmente. É por isso que a criação real só acontece no presente.
Quando você tenta mudar a vida a partir do passado, você reforça o padrão que quer dissolver. Quando tenta mudar a partir do futuro, você reforça a falta. Ambos mantêm a identidade ativa. O presente faz o oposto. Ele retira combustível. No agora, não há narrativa para proteger, nem resultado para controlar. Há apenas percepção. E percepção dissolve o que depende de repetição inconsciente. Muitas pessoas transformaram o presente em uma técnica, algo que se pratica por alguns minutos, esperando um efeito posterior. Isso é a identidade tentando usar o agora para benefício próprio. Mas o presente não funciona como ferramenta. Ele é um estado que se reconhece. Quando você está presente, você não está tentando chegar a lugar nenhum. E exatamente por isso, algo muda. No presente, a emoção ainda pode surgir, mas ela não encontra onde se fixar. Pensamentos podem aparecer, mas não se organizam em história. Reações podem emergir, mas não se transformam em identidade. Tudo passa porque nada é sustentado. A identidade antiga depende de continuidade. O presente interrompe essa continuidade sem esforço. Criação não acontece porque você decide criar. Criação acontece quando o campo interno está aberto. E a abertura só existe agora. No passado, você está preso ao que foi. No futuro, ao que falta. No presente, não há falta nem excesso. Há disponibilidade. A realidade responde a essa disponibilidade com reorganização espontânea. Não imediata no sentido dramático, mas inevitável no sentido estrutural. Quando você permanece no agora, o controle não encontra espaço. Não há como prever o que já está acontecendo. Não há como ajustar o que ainda não virou narrativa. O corpo relaxa porque não precisa defender uma posição. A mente desacelera porque não precisa sustentar uma história. E nesse silêncio funcional, o padrão antigo começa a se dissolver. Isso não exige afastamento do mundo, nem mudança de rotina. O presente não está em um lugar específico. Ele está na qualidade da atenção. Quando a atenção está inteira no que é, a identidade não consegue operar nos bastidores. Ela precisa de distração, de pressa, de comparação. O agora retira tudo isso sem conflito. Permitir que o presente seja o que é não significa aceitar circunstâncias indesejadas como permanentes. Significa parar de reagir a elas a partir da identidade antiga. Essa diferença é sutil e decisiva. A reação reforça o padrão. A presença o dissolve. A realidade responde não à resistência, mas à clareza. Se você está percebendo que não precisa fazer nada além de estar aqui agora, isso é o sinal de que a identidade antiga está perdendo base. Para selar esse reconhecimento, comente algo simples e direto. Eu escolho agora. Não como afirmação mental, mas como declaração de presença. Esse gesto não muda palavras. Ele muda o estado que você sustenta. E é esse estado que reorganiza tudo. Antes de falar em mudança externa, é preciso compreender como a realidade se organiza em possibilidades simultâneas. O que você chama de vida não é uma linha fixa avançando no tempo, mas uma seleção contínua de experiências coerentes com o estado que você sustenta. Essas seleções são o que podem ser chamadas de linhas de realidade. Elas não são destinos predeterminados, são frequências disponíveis. E a identidade é o filtro que decide qual delas é acessada. Enquanto uma identidade permanece ativa, ela seleciona automaticamente a mesma linha de realidade. Não por escolha consciente, mas por compatibilidade vibracional. A realidade não pergunta o que você prefere. Ela responde ao que combina. Quando a identidade antiga cai, o filtro muda. E quando o filtro muda, a linha acessada não pode continuar a mesma. A mudança externa acontece porque a base interna que sustentava aquela experiência deixou de existir. Isso não exige intenção específica. Não exige visualização. Não exige esforço. A reorganização é automática. A identidade antiga mantinha um conjunto de emoções, reações e expectativas que alinhavam você a uma determinada sequência de eventos. Quando esse conjunto se dissolve, essa sequência perde coerência. O campo precisa se reorganizar. E essa reorganização se manifesta como mudança de pessoas, circunstâncias, oportunidades e ritmos. É importante entender que você não salta de uma linha para outra como um ato dramático. O que acontece é muito mais sutil.
Você simplesmente deixa de sustentar a frequência que mantinha você na linha antiga. E sem sustentação, essa linha deixa de ser relevante. Outra, mais compatível com o estado atual, se torna dominante. O deslocamento acontece sem anúncio, sem confirmação externa imediata, mas com uma sensação interna clara de desalinhamento com o antigo. Muitas pessoas tentam mudar de linha, mantendo a mesma identidade. Elas querem novos resultados sem abrir mão do padrão interno que os seleciona. Isso não funciona. A identidade é o passe de acesso. Enquanto ela é a mesma, a realidade acessada também é. Quando ela cai, a mudança é inevitável, não como recompensa, mas como consequência estrutural. Linhas de realidade não são melhores ou piores. Elas apenas refletem estados diferentes de ser. Não existe linha certa a ser alcançada. Existe coerência. Quando você está coerente internamente, a linha acessada é estável e fluida. Quando há conflito interno, a experiência se fragmenta. A identidade antiga criava conflito porque tentava controlar o fluxo. A consciência permite que o fluxo se reorganize. É por isso que muitas mudanças começam com a sensação de que algo não encaixa mais. Lugares familiares parecem estranhos. Conversas perdem sentido. Objetivos antigos deixam de motivar. Isso não é confusão. É realinhamento. A linha antiga está se desfazendo porque não encontra mais o mesmo ponto de ancoragem em você. Você não precisa decidir para onde ir. Essa decisão pertence à identidade. O campo se reorganiza sozinho quando você não interfere. A consciência não escolhe linhas. Ela reconhece onde há fluidez. E a fluidez sempre indica alinhamento. Quando a identidade cai, o movimento não é forçado. Ele é natural. A realidade começa a responder de outra forma porque está recebendo outra instrução. Não verbal, vibracional. E essa mudança, uma vez iniciada, não pode ser revertida tentando voltar ao antigo, porque o antigo já não corresponde a quem você está sendo agora. A ideia de criar uma nova realidade através de esforço é uma extensão direta da identidade antiga tentando se manter no controle. Ela acredita que precisa construir, atrair ou manifestar algo que ainda não existe. Mas isso parte de uma premissa incorreta. Nada precisa ser criado. As realidades já existem como potenciais organizados por frequência. O que muda não é o que existe, é onde você está coerente para entrar. Você não cria uma realidade do zero. Você acessa aquela que corresponde ao estado que você sustenta. Assim como uma estação de rádio não é criada quando você sintoniza nela, a realidade não surge quando você a deseja. Ela já estava disponível. O que muda é a sintonia. E sintonia não responde a esforço. Responde à coerência. Quando você tenta criar algo à força, o que está ativo é a percepção de falta. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de reconhecimento, falta de controle. Essa percepção não é neutra. Ela é um estado emocional contínuo. E esse estado é a instrução que o campo recebe. O resultado é previsível. Mais experiências se confirmam a falta. Não porque você falhou, mas porque você foi coerente com ela. Reconhecimento substitui ação forçada porque reconhecimento dissolve a identidade que tentava agir. No momento em que você percebe que não precisa chegar a lugar nenhum, algo muda internamente. A tensão diminui. A expectativa se solta. A atenção retorna ao agora. E é nesse ajuste silencioso que a sintonia muda. Não por decisão mental, mas por alinhamento natural. A consciência não se move em busca de realidade. Ela percebe onde há fluidez. Quando há fluidez, há acesso. Quando há resistência, há incompatibilidade vibracional. Isso não é julgamento, é funcionamento. Quanto mais você tenta empurrar uma experiência para acontecer, mais claro fica que você não está coerente com ela ainda. E isso não é um problema, é informação. Muitas pessoas confundem permitir com inação. Mas permitir não é ficar parado esperando. É agir sem tensão. É responder sem carregar expectativa. É estar disponível sem exigir resultado. A ação que nasce desse estado é precisa, simples e sincronizada. Ela não vem do medo de perder algo, mas a clareza de estar onde se está. Essa ação não cria a realidade. Ela confirma a realidade já acessada. Quando você reconhece que não precisa fazer força para mudar de experiência, o corpo entende primeiro.
O ritmo desacelera, a respiração aprofunda, a mente deixa de antecipar cenários. Esse ajuste corporal é o sinal de que a sintonia mudou. A realidade responde a isso com novas combinações de eventos, encontros e possibilidades que antes não apareciam. Não porque surgiram do nada, mas porque agora são compatíveis. Entrar em uma nova realidade não é um salto dramático, é um deslize suave. Você percebe depois. Olhando para trás, nota que certas coisas simplesmente deixaram de acontecer, enquanto outras começaram a fluir. Não houve anúncio, houve alinhamento. E alinhamento não pede esforço. Ele pede honestidade com o estado que você sustenta. Quanto menos você tenta criar, mais fácil é entrar. Quanto menos você persegue, mais acessível se torna. Isso não é paradoxo, é coerência. A realidade não responde a quem quer muito, responde a quem está compatível. E compatibilidade não se conquista, ela se reconhece. Contraste só é percebido como obstáculo quando a identidade antiga ainda está tentando confirmar a si mesma. Para a consciência, contraste é informação neutra. Ele não surge para punir, atrasar ou testar. Surge para refinar. Sempre que uma experiência indesejada aparece, ela está mostrando algo específico sobre a frequência que ainda está sendo sustentada. Não como erro, mas como ajuste fino. A realidade não trabalha com certo ou errado. Ela trabalha com coerência. Quando algo não flui, quando há fricção, frustração ou repetição, isso não significa que você está fora do caminho. Significa apenas que há uma diferença entre o estado que você sustenta e a experiência que você tenta acessar. O contraste torna essa diferença visível. Ele revela onde ainda existe identificação, expectativa ou resistência. O problema nunca é o contraste em si. O problema é a reação a ele. Quando o contraste é interpretado como falha, injustiça ou sinal de incapacidade, a identidade entra em ação. Ela tenta corrigir, lutar ou evitar. Essa reação injeta energia exatamente no padrão que o contraste veio mostrar. O ciclo se prolonga porque a informação não foi reconhecida, foi combatida. Reconhecimento encerra ciclos porque ele retira a carga emocional da experiência. Quando você olha para o contraste sem tentar mudá-lo imediatamente, algo se ajusta internamente. A emoção que antes comandava perde intensidade. A narrativa perde força. O campo recebe uma instrução diferente, não verbal, mas vibracional. E com isso, a necessidade de repetir aquela experiência desaparece. Contraste não pede ação imediata. Ele pede clareza. Ele pede que você veja o que ainda está sendo sustentado sem julgamento. Pode ser uma expectativa silenciosa, uma necessidade de validação, um medo antigo ou um hábito emocional automático. Não importa o conteúdo, importa o reconhecimento. Quando algo é visto como padrão e não como identidade, ele começa a se dissolver. Muitas pessoas tentam eliminar o contraste antes de entendê-lo. Elas querem pular etapas, acelerar processos, evitar sensações desconfortáveis. Isso é resistência. E resistência é o que transforma contraste em ciclo. O campo responde à resistência mantendo a experiência ativa, porque a informação ainda não foi integrada. Enquanto a reação, a repetição. Quando você permite que o contraste exista sem se fundir a ele, algo muda no ritmo da realidade. Não há mais urgência, não há mais drama. A experiência perde densidade. Às vezes, ela simplesmente deixa de se repetir. Outras vezes, ela se transforma em algo completamente diferente. Em ambos os casos, o ajuste aconteceu sem esforço, porque a coerência foi restaurada. Contraste é como um ajuste de foco. Ele não cria a imagem, apenas a torna mais nítida. Quanto mais você resiste ao foco, mais borrada a experiência parece. Quanto mais você reconhece o ajuste necessário, mais clara a realidade se torna. Não há punição envolvida, apenas resposta precisa. Toda vez que algo indesejado surge, existe uma oportunidade silenciosa de refinamento. Não para se corrigir, mas para se alinhar. Quando essa oportunidade é reconhecida, a identidade antiga perde mais um ponto de apoio. E sem apoio, ela não consegue se repetir. A realidade então segue adiante, não porque você venceu o contraste, mas porque não precisou mais dele. Chega um ponto em que a busca por mudança se encerra, não porque tudo foi resolvido,
mas porque algo foi reconhecido. Esse é o ponto do reconhecimento final. Não há mais você tentando navegar dentro de uma realidade externa. Essa separação começa a se dissolver. O que se revela é simples e radical ao mesmo tempo. Você não está dentro da realidade. Você é o campo a partir do qual ela se organiza. A sensação de ser um eu pequeno observando um mundo grande sempre foi uma interpretação, não um fato. Essa interpretação nasceu da identidade antiga tentando se localizar, se proteger e se definir. Mas quando a identidade perde força, essa divisão deixa de fazer sentido. O mundo não está acontecendo para você. Ele está acontecendo a partir do estado que você sustenta. A realidade não é cenário, é espelho dinâmico. Tudo que aparece na experiência reflete o estado de ser, não as intenções declaradas. Não existe um mundo neutro sendo influenciado por pensamentos ocasionais. Existe um campo responsivo refletindo coerência interna. Quando o estado muda, o reflexo muda. Não porque algo foi ajustado fora, mas porque a fonte foi reconhecida dentro. Essa é a virada que encerra a ilusão de esforço. Quando você se percebe como campo, o controle perde sentido. Não há mais algo externo a ser administrado. Não há um lá fora a ser conquistado. Existe apenas resposta contínua ao que é. Isso não gera apatia, gera precisão. A ação que surge desse reconhecimento não é reativa. Ela é adequada. Ela acontece sem conflito porque não nasce da tentativa de compensar uma falta. A realidade como espelho não significa que tudo é criado conscientemente. Significa que tudo é refletido fielmente. O campo não interpreta, não julga, não negocia. Ele responde. Se há tensão interna, o reflexo mostra tensão. Se há abertura, o reflexo mostra fluidez. Se há clareza, o reflexo se organiza. Não há punição nem recompensa, apenas correspondência. Esse entendimento dissolve a necessidade de se definir constantemente. Você não precisa mais perguntar quem está certo, quem errou, se está avançando ou atrasado. Essas perguntas pertencem à identidade antiga. A consciência apenas reconhece o movimento. E no reconhecimento, o movimento se ajusta sozinho. A realidade responde à consciência porque consciência é o próprio campo de resposta. Quando você deixa de se ver como alguém dentro do mundo, o mundo deixa de parecer pesado. As circunstâncias não desaparecem, mas perdem carga. Elas não carregam mais o peso de definir quem você é. Elas se tornam eventos, não sentenças, experiências, não identidades. Isso traz uma leveza funcional, não emocionalmente exagerada, mas estrutural. Nada precisa ser afirmado para sustentar esse estado. Não há mantra, não há técnica, não há vigilância constante. O reconhecimento é suficiente. Uma vez visto, não pode ser desvisto. A tentativa de voltar à separação exige esforço, e o esforço denuncia a aticidade da antiga posição. O campo já foi reconhecido como origem. Você não é alguém tentando alinhar a realidade. Você é o alinhamento sendo refletido. Essa compreensão não cria euforia, cria estabilidade. E nessa estabilidade, a realidade encontra um novo ponto de organização. Não porque você pediu, mas porque você parou de se colocar fora do que sempre esteve acontecendo. O colapso da identidade costuma ser interpretado como perda porque a mente associa a identidade à segurança. Quando algo que parecia estável começa a desaparecer, surge a sensação de que algo essencial está sendo arrancado. Mas isso é apenas a perspectiva da identidade antiga tentando se manter relevante. Para a consciência, o colapso não é fim, é liberação. O que cai nunca foi o que você é, foi apenas o que ocupava espaço. Há um alívio silencioso quando a identidade começa a ruir. Nem sempre ele é reconhecido de imediato, porque vem misturado com o estranhamento. O conhecido se desfaz, mas o novo ainda não se definiu. Nesse intervalo surge o vazio. E o vazio assusta apenas quando é visto como ausência. Na verdade, ele é espaço. Espaço sem forma, sem exigência, sem repetição. Um campo fértil onde nada precisa ser sustentado à força. A identidade antiga exigia manutenção constante. Atenção, defesa, justificativa, comparação. Quando ela cai, essa carga desaparece. O corpo sente primeiro. Há menos tensão, menos urgência, menos necessidade de explicar.
A mente desacelera não porque foi silenciada, mas porque não há mais uma estrutura rígida para proteger. Esse alívio não é euforia, é leveza funcional. A sensação de não precisar carregar algo o tempo todo. O vazio não pede preenchimento. Esse é um impulso aprendido. A identidade antiga entra em pânico diante do espaço aberto porque dependia de forma. Mas a consciência reconhece o vazio como potencial. Onde não há forma fixa, novas frequências se estabilizam naturalmente. Não por escolha consciente, mas por coerência. O campo responde ao espaço com reorganização suave. Nada precisa ser feito nesse momento. Qualquer tentativa de preencher o vazio rapidamente é apenas a identidade tentando se reconstruir com novos rótulos. O convite aqui é permanecer, não como esforço, mas como permissão. Permanecer no não saber, no não definir, no não concluir. Esse estado permite que o que não pertence mais se dissolva completamente antes que algo novo se organize. A liberação acontece porque não há mais resistência. A identidade antiga se mantinha através da oposição constante ao que é. Quando essa oposição cessa, o fluxo retorna. Não um fluxo dramático, mas um movimento natural. As coisas começam a se encaixar sem planejamento excessivo. Decisões se tornam mais simples. Relações se ajustam sem conflito. Não porque tudo mudou, mas porque o peso foi retirado. O colapso também libera energia. A energia que antes era usada para sustentar narrativas, defesas e expectativas agora fica disponível. Essa energia não precisa ser direcionada. Ela se expressa sozinha através de clareza, presença e ação precisa. Não há mais a sensação de empurrar a vida. Há uma sensação de ser levado por algo que faz sentido sem precisar ser explicado. Integrar esse processo é reconhecer que nada foi perdido. O que caiu era esforço. O que permanece é espaço. E no espaço, a realidade encontra novas formas de se organizar sem resistência. O colapso não tirou algo de você. Ele devolveu algo que sempre esteve aí, mas estava encoberto. A simplicidade de existir sem precisar se sustentar. Permanecer nessa frequência não é manter um estado especial, nem sustentar uma experiência elevada o tempo todo. Isso seria apenas a identidade antiga tentando transformar o reconhecimento em desempenho. O que permanece aqui não é uma técnica, um hábito ou uma prática diária. É algo mais simples e mais profundo. É o reconhecimento contínuo do que você é quando para de sustentar o que não é. Nada precisa ser protegido. Nada precisa ser reafirmado. O estado de permitir não exige vigilância, porque não há um inimigo interno tentando tomar o controle. A identidade antiga já foi vista, e aquilo que é visto não governa mais no silêncio. O reconhecimento não precisa ser repetido como mantra. Ele se renova sozinho sempre que você deixa de se contrair diante da experiência. Permanecer nessa frequência é permitir que a vida continue se reorganizando sem interferência constante. É confiar não em resultados específicos, mas na inteligência do campo que responde ao seu estado. Quando surge um desafio, você não precisa interpretar como retrocesso. Quando surge fluidez, você não precisa se apegar. Tudo passa a ser movimento, não definição. Esse estado não elimina emoções, decisões ou ações. Ele apenas muda a origem delas. Em vez de surgirem do medo, da expectativa ou da tentativa de controle, elas surgem da clareza. E a clareza não força. Ela reconhece. A ação que nasce daí é simples, direta e proporcional. Não carrega peso extra. Não tenta provar nada. Você pode notar que, aos poucos, a vida começa a parecer menos pessoal. Não no sentido de indiferença, mas no sentido de leveza. As situações não parecem mais ataques ou testes. Elas se apresentam como ajustes naturais do campo. Isso não cria passividade. Cria presença. Uma presença que responde sem se contrair. Não há um ponto final a ser alcançado. Não existe um estado definitivo onde nada mais acontece. Permanecer nessa frequência é aceitar o movimento sem tentar congelá-lo. Sempre que a mente tenta transformar isso em identidade nova, basta perceber. Essa percepção já é o retorno ao agora. Não há falha nisso. Há ajuste constante. O compromisso aqui não é com uma versão ideal de si mesmo. É com a honestidade do momento presente. Se há clareza, você permite. Se há confusão, você observa. Se há silêncio, você permanece.
Tudo isso faz parte do mesmo campo. Não há hierarquia entre estados. Há apenas coerência ou resistência. E você já sabe reconhecer a diferença. Ao longo de tudo que foi visto, algo ficou claro. A realidade responde quando você deixa de tentar comandá-la. O campo se organiza quando você não se coloca fora dele. Esse entendimento não precisa ser defendido. Ele se prova sozinho na experiência cotidiana, nas pequenas respostas, nos ajustes sutis, nas mudanças que acontecem sem anúncio. Se você sente que essa frequência ressoa além das palavras, se inscreva agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Não como divulgação, mas como extensão natural desse campo de reconhecimento que agora também se move através de você.